Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e vamos lá falar de um assunto que eu já falei, na verdade, só que tá ficando tão recorrente aqui, os comentários que eu recebo, tal, sobre isso, que eu acho que é importante repetir tudo aquilo que eu já disse num vídeo meu, que é de vários anos atrás. Obviamente eu vou deixar esse vídeo linkado, vou deixar ele aqui, eu recomendo até que vocês assistam esse vídeo de alguns anos atrás, mas cá vou eu repetir com atualizações, a minha resposta a esse tipo de comentários, beleza? Só que antes de começar a falar do assunto, eu vou fazer um merchan que não é da Doppel. Não dessa vez, não é de camisetas. Tem produtos da Doppel neste merchan, mas é de uma coisa muito especial que eu tô bolando há muito tempo junto com o Emílio e a Camila lá do Blablalogia. Na verdade, eles estão bolando, né, e eu tô participando aí, né, de uma caixa especial, né, um box do Pirula, que vai ter ali 12 itens exclusivos, né, com estampas super legais que foram criadas só para isso, tá? São estampas que foram desenhadas pelo Luiz de Vasca, né? Que é um artista bastante conhecido aí da internet, né? Tinha o blog do de Vasca, tal, não sei o que, enfim. O de Vasca é um grande amigo. Ele que fez a identidade visual da minha série dos dinossauros. E esse box, então, tem os 12 itens que eu falei, que são duas camisetas, né? Uma com cada uma das estampas, né? Uma é a do Gavial, né? Ah, o Gavial, né? Pra quem assistiu minha série aí dos crocodilos sabe do que eu tô falando. E é uma estampa que ficou muito bonita. E a outra é, isto é exatamente o que se esperaria encontrar caso a evolução fosse verdadeira, porque ela é, que é aquela frase, né, que eu repeti tantas vezes na minha série dos dinossauros, no caso aí com a evolução das aves, né? Então, muito legal, gostei muito dessas estampas. Vão ter adesivos com essas estampas também, então são duas camisetas, dois adesivos, uma caneca com a estampa do Gavial, que ficou incrível, eu adorei essa caneca. Dois posters, e isso é uma coisa bem legal, porque um dos posters é aquela estampa da minha lojinha lá na Doppel com o crânio de todas as espécies atuais de crocodilianos. E o outro pôster vai ser um pôster que ele só ficou disponível na Doppel como brinde por algum tempo, em duas situações na verdade. Poucas pessoas conseguiram pegar esse pôster, porque ele não estava à venda, né? E ele vai ser colocado dentro dessa caixa, que é a árvore evolutiva em detalhes dos dinossauros, tá? Que você tem ali vários e várias espécies, né? Os esqueletinhos ali desenhados, com as relações filogenéticas, razoavelmente atualizados, né? Eu atualizei o desenho ano passado, tá? E assim, com tudo explicadinho, assim, cara, é lindo, 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 com todas as cores e tal, não sei o que, preenchido. Então, este pôster também está incluso nesse box. E junto também vem dois pins e mais 3 adesivos fofinhos, daqueles gordinhos, que tem um bonequinho meu, que eu achei até engraçado, o Pi, né, que vai ser o novo símbolo da identidade visual aqui do canal, e também o Gavial, né, que tá ali pequenininho, tal, fica bem fofinho e tal. Então eu gostei muito desses itens aí que vão ser colocados nessa caixa, e esta caixa está começando a vender hoje, tá certo? E só vai dar para comprar ela até sexta-feira. Sim, eu sei, eu gostaria que a caixa ficasse vendendo para sempre, só que não dá por uma série de fatores logísticos aí. Então ela só vai ser vendida de hoje até sexta, tá certo? 5 dias para comprar essa caixa, com esses itens exclusivos que não serão vendidos em nenhuma outra ocasião. Tá certo? A menos que a gente volte a vender a caixa mais pra frente, mas por enquanto, né, só agora que vai dar para comprar esses itens. Então eu acredito que vale muito a pena. Tá? Eu tô apostando que vocês vão gostar muito dessa caixa, muito dos produtos que tem nela. E para o que está contido na caixa, o preço está bastante em conta. Eu vou dar a real para vocês aqui já, apesar do pessoal que trabalha com venda falar que não sei o que, clica no link, faz umas contas, eu não tenho essas frescuras aí, tá? Vou dar o preço direto e reto, tá R$ 309 a caixa, tá certo? Só que se vocês fossem comprar cada um desses produtos individualmente, daria mais de R$ 400 a caixa, e duas dá para parcelar. Tá? Então dá para parcelar em 3 vezes sem juros ou em 12 vezes, né? Aí com os juros do banco, tal, não sei o que, o juro do cartão. Mas dá para parcelar. Tá? Eu sei que muita gente tá sem dinheiro, tá muita gente quebrada, mas eu acredito que a Caixa tenha produtos, né, que valem a pena, né, para comprar. São coisas muito bonitas, muito duráveis, de qualidade muito boa, com ilustrações incríveis, extraordinárias. Está muito bonito o negócio. Então eu espero aí que vocês gostem do produto, tá? E que possam comprar caso tenham condições, beleza? Então tá aí, aqui embaixo o link para compra dessas caixas, então tô contando com vocês aí, tá bom? Então,
vamos lá falar do assunto, né? Que demorei bastante aí para falar. Bom, no bruto aqui, no bruto tá 7 minutos. Então desses 7 deve ter demorado 5 pelo menos para fazer o merchan da caixa. Mas vamos nessa. Tava indo tudo muito bem. Tava indo, o vídeo tava incrível até começar a falar de política. Começou a falar de política, estragou o vídeo inteiro. Comentário extremamente recorrente em vários vídeos do meu canal. E olha que eu nem trato de política, sei lá, em 90% dos vídeos. O último que gerou mais esse bafafá foi aquela live que eu fiz junto com o Reinaldo Lopes lá sobre Ranabatá, Ratabaná, sei lá, aquela cidade lá que inventaram lá, que tinha lá no meio da Amazônia, que a gente comentou, porque um rapaz fez uma pergunta durante a live falando sobre entregar a Amazônia para os gringos, cuidarem, uma coisa assim, né? Obviamente que isso é um absurdo, mas a gente comentou sobre o Fundo Amazônico, que era uma grana que os gringos davam para sustentar a Amazônia e tal, para bancar ali uma série de coisas, pagava vários funcionários, né, do ICMBio, tal, sustentava ali uma série de outras atividades lá que eram importantes para a preservação da floresta. E o pessoal fala, mas as ONGs recebiam esse dinheiro, ai que absurdo. E, tipo, qual o problema das ONGs receberem dinheiro? Quem são essas ONGs? Dá o nome dessas ONGs. O que elas fazem? Que dinheiro que elas estão pegando e quanto? E o que elas fazem com esse dinheiro? Ninguém sabe nada. É só falar, as ONGs. As ONGs? Que absurdo, elas estão pegando dinheiro. Meu Deus, estão pegando dinheiro. É só isso, né? Não tem nome, não tem rosto, não tem conta, não tem lista, não tem porcaria nenhuma, não tem nada, né? Só as ONGs estão pegando dinheiro. Enfim, aí o que acontece? A gente acabou comentando sobre essa questão do Fundo Amazônico e tal, não sei o quê, e aí acabou, né, falando sobre o desastre que é o Bolsonaro e que, por pior que tenham sido as gestões anteriores no que diz respeito ao meio ambiente, especificamente na Amazônia, o Bolsonaro implementou coisas ali, né, e desimplementou coisas que, assim, nunca se viu, né, uma coisa tão horrível assim na história recente do país. E, inclusive, eu tenho uma live com o Hugo Fernandes, né, que é um biólogo extremamente conhecido aqui também da internet, principalmente no Instagram, né, que é zoólogo também e que trabalha com a parte de conservação. E é uma livezinha até um pouquinho mais antiga. Eu acho que foi, bom, era na época do Ricardo Salles, tal, não sei o que, eu vou deixar linkado aqui também, que a gente descasca lá e também teve uma série de comentários. Bom, aquela live, o motivo dela era político, né? Então não tinha como as pessoas comentarem tava bom até falar de política, não. Aquele vídeo tava ruim desde o começo, né? E por que, afinal de contas, eu coloco essas coisas no vídeo? Né? Por que eu acrescento isso nos vídeos? Seria tão mais fácil para mim, tão mais prático, tão mais pacífico não comentar nada disso, não falar disso. Seria muito pacífico, muito mais tranquilo. Só que, essa que é a questão. Quem vem e fala uma coisa dessas não conhece o meu canal, não conhece a história do meu canal. Vocês sabem qual foi o primeiro vídeo da história do meu canal que fez algum sucesso? Eu vou contar um pouquinho de história aqui, né? Já é a história da internet, eu sou parte da história da internet, então eu posso contar. Foi 2011, dezembro de 2011, foi um vídeo criticando ferozmente a construção da usina de Belo Monte, tá? Que eu saiba, a gente estava no governo do PT, né? A gente estava no governo da Dilma naquela época, e isso já tinha sido uma ideia até anterior, né, dos governos do Lula, tal, não sei o quê, se você for remontar, vai até antes, né, a ideia de construir Belo Monte. E naquele vídeo eu tive que falar de política. Não teve como, né, porque afinal de contas a gente estava falando de uma construção de uma grande hidrelétrica estatal e que ia suprimir ali, né, uma área hiperbiodiversa da floresta amazônica, ali a curva lá do Rio Xingu, e eu tinha que falar de política. Era impossível abordar aquele tema sem falar. Todo mundo que estava falando sobre isso naquela época estava falando, abordando política e falando merda. A maioria das pessoas, pelo menos, estava falando merda. Então eu precisei colocar ali o contraponto. E por que aquele vídeo deu muita visualização na época? Porque o Jovem Nerd e o Azaghal compartilharam esse vídeo em um dos Nerd Offices, né? Foi aí que eu comecei a falar com eles, foi aí que o meu canal começou a aparecer. Então, quer dizer, sem o Jovem Nerd e o Azaghal, este canal não existiria ainda. Eu provavelmente já teria desistido de fazer vídeo se não tivesse sido esse empurrão que eu tomei deles lá em 2011, tá? Então, eu vou ser grato aos dois, assim, até o fim da vida. Porque foram eles que permitiram que eu tivesse a primeira massinha de inscritos ali, um pouquinho mais para poder trabalhar, para que eu conseguisse aí alcançar alguma coisa. Então, eu já no começo falava sobre ambientalismo. Ambientalismo é política, ponto.
Porque você só consegue fazer coisas do ponto de vista de preservação ambiental ou de manutenção do meio ambiente com políticas públicas ou mesmo políticas privadas, não importa, continua sendo política. Quando você tem, sei lá, uma empresa que resolve ter uma determinada iniciativa, isso é política. Política da empresa. Olha só, não é? A gente não fala isso, é política da empresa? Então, e quando você está falando de ações governamentais, né, que no caso são as leis e atitudes tomadas pelos governos para proteger o meio ambiente, ou no caso do Bolsonaro, para desproteger o meio ambiente, que existem ao redor do mundo, que inclusive estimulam as políticas empresariais, no caso das empresas privadas, para tentar cuidar do meio ambiente. Então, não tem como falar de meio ambiente sem falar de política, não tem como, isso é impossível. E aí isso é muito legal, porque as pessoas chegam e falam, biólogo não devia falar de política, não sei o quê. Ah, não! Como eu falo de meio ambiente, então, se eu não falar de política? É impossível. Impossível. Então, como biólogo, né, eu sou obrigado a falar disso. É parte da minha função, especialmente porque eu trato de temas de meio ambiente. Tá? Eu acredito até que todo biólogo deveria fazer isso, deveria falar. Eu entendo aqueles que não falam, porque não quer ter dor de cabeça, porque tem, sei lá, contrato para cumprir, alguma coisa assim, aí eu entendo quem não fala. Mas eu acho que é uma obrigação da gente falar sobre a questão ambiental, sobre os problemas que estão sendo gerados na preservação do meio ambiente. Eu fui, talvez, eu acho que o primeiro youtuber brasileiro a falar sobre mudança climática do ponto de vista do que a ciência como um todo diz, né, e não apenas o discurso dissonante de 2 ou 3 outsiders ali que estavam e ainda estão, né, são as vozes dominantes no que diz respeito à mudança climática na internet, eles ainda são. Eu fui um dos primeiros a apresentar um contraponto. O discurso da mudança climática, né, de como que a gente pode fazer para mitigar esses efeitos, né, tudo passa pela política, passa por legislação, passa por compromissos firmados entre os países, então tem as cúpulas do clima, tem tudo isso daí. Mano, isso é política, velho. Isso é política, acabou. Não tem como não falar disso. Não dá. Precisa ser tratado. E o pessoal que nega a mudança climática, nega com o quê? Com argumentos políticos também. Claro, nega com outros argumentos, mas tipo, o argumento político é importante na negação da mudança climática. Então, eu não tenho como me eximir de falar de política quando eu falo de mudança climática. Eu não tenho como me eximir. E eu preciso falar de mudança climática. Eu acho que isso é ciência. Eu acho que cabe ao biólogo falar disso. Eu acho que eu não estou nem fugindo muito da minha área. Eu não estou, tipo, fazendo um curso de ciências políticas, né? Então eu acho que é importante falar disso. Tem outros assuntos também, eu falo de evolução, né? Mas aí evolução não entra necessariamente em política, entra mais na questão de polêmicas com religião, né? Com criacionismo e tal. Então aí eu comento isso mais naquele meu vídeo que eu fiz alguns anos atrás, que o título dele é, como é que fala? Por favor, fale só de biologia, né? Que é uma coisa interessante. Então, o histórico do meu canal, ele mantém aí um padrão. Eu nunca fugi tanto assim do meu assunto, se vocês forem ver. Depois, com a Covid, eu tive que falar de política de novo, porque simplesmente a gente estava vendo um genocídio de pessoas morrendo na casa dos milhares que simplesmente não precisavam estar morrendo se a gente tivesse tomado políticas públicas mais eficientes, né? E a gente sabe que você teve jogo do contra mesmo, né? Para, enfim, fazer beicinho contra governador, essas coisas todas, ou, enfim, testar a imunidade de rebanho. Ou seja, não tinha como não falar de política. Até youtubers que não falavam nada de política tiveram que se pronunciar, porque foi impossível. Não tinha como não tratar isso daí. Então não existe esse negócio de tava bem até falar de política. E se você for ver outros vídeos meus, aí eu não falo. No vídeo de dinossauro eu não falo de política. Mas eu comento sobre política quando eu vou falar sobre venda de fósseis, sobre tráfico de fósseis. Ah, porque o partido XY? Não. Eu falo de política porque a gente está lidando com leis, com questões de Estado, né? E das relações entre países, porque esses fósseis vão parar em outros países, né? Vão lá para a Alemanha, para o Japão, sei lá onde. E aí a gente tem esse processo de repatriação e tal, que é esse pedido, né, de repatriação. Tudo isso daí esbarra em políticas públicas. Pode vender? Não pode vender? Como é que faz para devolver? E tudo mais. Então, quer dizer, mesmo esses assuntos que seriam mais alheios à política, digamos assim, eu ainda abordo porque precisa, né? Porque é fundamental, isso daí não tem como se furtar.
Então, eu provavelmente vou lembrar no decorrer do vídeo aqui, eu não fiz nenhum roteiro para anotar, né? Mas vou lembrar de mais alguns exemplos em que não tinha como não entrar em política quando for falar de algum assunto, né? Lembrei também, eu falo de ateísmo, né? Falo desde o começo do canal sobre ateísmo. O canal, na verdade, começou como um canal de ateísmo, naquela onda lá dos ateus lá do final da década de 10, né? Do nosso século. E isso também envolve política, porque você tem a questão do Estado laico, né? Que é um princípio constitucional aqui do Brasil e que, enfim, às vezes quando ele é quebrado, a gente precisa denunciar, e eu via na época só os ateus fazendo isso, né? Você tem outras discussões que podem ser feitas no que diz respeito à parte política quando você vai falar sobre o ateísmo, sobre a militância ateísta. Então, quer dizer, não tem como não falar, não tem como não abordar. E mesmo nos assuntos que poderiam não ser tão diretamente ligados, eventualmente acaba aparecendo uma coisa ou outra. E aí você fica se perguntando por que será, por que raio será que as pessoas ficam com raivinha quando eu comento uma crítica pertinente a uma política pública, uma política governamental que está sendo feita num vídeo que inclui o assunto Amazônia, ou num vídeo sobre a questão ambiental, ou num vídeo sobre biodiversidade. Por que raios as pessoas ficam com raiva quando... Porque ela se interessou por aquilo. A pessoa se interessou sobre a questão ambiental. Aí eu falo mal das políticas ambientais, não gostei. Como que eu leio isso? Que a pessoa não está com raiva de eu ter falado de política. A pessoa está com raiva de eu ter falado algo que ela discorda. Teve até um sujeito que falou assim, não, eu aceito as discordâncias, só que você está falando merda. Ah, é? Qual merda que eu tô falando? Aponta aí que besteira que eu tava falando pra dizer que aceita discordância. Aceita o cacete, não aceita discordância nenhuma. Isso é só um discursinho pra se auto-enganar, achando que aceita as ideias discordantes, quando não aceita mesmo. E eu diria mais, quando você vai olhar o perfil dessas pessoas que chegam e falam assim, tava bem até falar de política, você vai lá no perfil delas, ver quais canais que elas seguem, a maioria é canal de política e, óbvio, com um posicionamento político que vai de encontro, né? Vai contra aquilo que eu falei no vídeo. Que surpresa, né? Eu tenho quase certeza que se eu tivesse falado alguma coisa que essa pessoa concorda do ponto de vista de política, ela estaria me elogiando e falando, este é um cidadão. O Pirula é um cidadão, é um cara que está aí cumprindo o seu dever. Que bom que ele falou de política para calar a boca desses outros aí, e aí outros entendam a oposição, alguma coisa assim. Ou seja, é um hipócrita de merda, né? Porque a pessoa é anacrônica, a pessoa não percebe isso. E aí aquela questão, ela pode reclamar. Mas uma coisa é ela reclamar, sua opinião política ou seu posicionamento político está errado, é uma merda, eu não gosto, não sei o que, isso é uma coisa. Outra coisa é, estragou ao falar de política. Porque quando a pessoa fala, estragou ao falar de política, ela está colocando isso acima da opinião, do posicionamento, alguma coisa assim. Ela está dizendo que abordar aspectos políticos é errado. E não que, tipo, o seu aspecto político, né, o seu ponto político, eu não concordo. Então a hipocrisia, a raiva que me dá desse tipo de comentário é esse. Porque a pessoa passa um véu, assim, de que tipo, não, meteu política no meio, ficou uma porcaria. E esse véu, na verdade, ele é falso, porque aquela pessoa mete política em absolutamente tudo, só que quando discorda dela, aí fica de mimimi e fica enchendo o saco. Um exemplo que também dá pra pensar, né? E aí agora vai também o pessoal ficar com raiva de mim. São os elogios que eu recebi nos vídeos por ter tratado de política. Esses elogios que eu recebi são de pessoas que automaticamente, eu acho que a maioria, teve gente que discordou de mim e que ao mesmo tempo me elogiou por ter falado de política, então eu não vou ser totalmente injusto. Mas a maioria das pessoas que me elogiaram por falar de política são pessoas que concordaram com o meu ponto de vista. Então é possível que essas pessoas também paguem os malas, indo nos canais contrários, de opinião contrária, falando tava bem até falar de política, tá? Pode ser também, né? Esse é um risco que se corre aí, né? Se você for observar ali esses perfis, que também aconteça a mesma coisa em canais de pessoas que falam o contrário do que eu digo.
Então, isso é um assunto que talvez eu nem devesse estar tratando, porque acho que a maioria do meu público entende isso. A maioria do meu público, inclusive, nem comenta sobre esses negócios. Mas eu precisava externalizar isso, porque esse ano vai ser complicado. Esse ano eu vou ter que falar de política mais vezes, tá? Então, se você não gosta, já vaza. Já vai embora, porque não... Ou então seleciona, né? Tipo, filtra. Ah, eu gosto só de dinossauro, eu gosto de crocodilo, eu gosto de evolução, mas não gosto do resto. Tá bom, filtra. Tipo, se aparecer um aviso na sua telinha lá do sininho que você deixa ativado no meu canal, ah, o Pirula falou de política, aí você não assiste. Olha que impressionante, você tem o poder de não assistir um vídeo que vai falar de um assunto que possivelmente você vai discordar, entendeu? Olha que solução incrível que já inventaram, não é uma solução incrível? Agora, eu vou ter que falar por uma série de questões que envolvem biologia, envolvem ciência, envolvem educação, né? Porque quando um governo corta recurso da ciência, tem que ser falado. Quando um governo corta recurso da educação, isso tem que ser falado. Quando é assumida uma política pública educacional que vai de encontro a tudo que, enfim, os estudos mostram, quando vai uma política pública com relação à ciência, que demonstram talvez um sucateamento, ou que, enfim, que defende pseudociência, ou que coloca pseudociência em alguma coisa vinculada ao Ministério da Ciência, ou Ministério da Saúde, alguma coisa assim, pô, isso tem que ser comentado, isso tem que ser citado, né? E as pessoas responsáveis por isso têm que ser criticadas, né? Nominalmente. Então, esse tipo de coisa não dá para se furtar. E esse ano vai acontecer demais, porque esse ano tem eleição presidencial, também para governador, para senador, deputado, que são muito importantes, então às vezes são até mais importantes que presidencial, mas a presidencial é que vai roubar toda a cena aí, porque você tem dois candidatos favoritos, né, são os dois candidatos que nas pesquisas aparecem mais pra frente, e uma série de outros candidatos ali que não estão decolando. Inclusive, parte dessas críticas que eu recebo do estava bem até falar de política, não necessariamente vem dos apoiadores aí do presidente que está em exercício, né, que lamentavelmente está em exercício. Algumas vêm de apoiadores de outros candidatos, sejam os que estão na frente também muito bem cotados, sejam aqueles que estão fazendo o bloco ali que não cresce nem por decreto. Então, quer dizer, ainda que a maioria dos comentários venha de pessoas que são apoiadoras do Bolsonaro, né, também tem comentários de pessoas de outras coisas, dependendo do que eu comento. Se eu critico aqui alguma coisa, se eu comento ali algo que a pessoa não gostou, porque discorda do candidato, aí a pessoa também vem reclamar, e estava bom até falar de política, você devia estudar antes de falar, ou alguma coisa assim. Né? Bom, enfim, deveria estudar antes de falar, isso é importante, mas isso não faz o meu argumento estar errado, né? Às vezes o que eu estou falando não é que está errado, simplesmente é porque a pessoa discorda do que eu estou falando. E aí é aquilo, você estuda, mostra para a pessoa, e a pessoa continua discordando, enfim, aquilo, é a roda viva, né? Nunca vai terminar. Né, putz, esse ano vai ser uma merda, cara. Puta que pariu. Aqui eu esqueci de falar um negocinho importante, tá? Que o pessoal vai reclamar, alguns com razão, tá? Então eu tô aqui tarde da noite gravando esse adendozinho aqui pro vídeo. Algumas pessoas vão me acusar de dois ladismos, tá? Dizendo assim, tipo, não, é falsa simetria, porque não sei o quê. Porque você tá comparando o pessoal que vota no candidato X, no candidato Y, tal, não sei das quantas, eles não são comparáveis. Então, só que em nenhum momento aqui eu falei sobre os candidatos. Né, eu não falei sobre nenhum deles, sobre projeto de governo, sobre respeito à democracia, sobre uma série de coisas. Eu falei sobre os seguidores. Eu não estou nem comentando sobre a atitude de influenciadores, né? Seja da esquerda, da direita, do centro, etc. Sabe, não estou falando que eles agem assim ou assado, né, os influenciadores. Eu estou falando das pessoas, do público, o público em comum, tem comportamentos parecidos, independente da sua vertente política, tá? Independente do candidato da qual elas se identifiquem ou para qual elas torçam. Então, esse tipo de comportamento é um comportamento humano, independente da vertente política, e ele precisa ser apontado como falacioso, porque de fato ele é. E aí, quando a pessoa vem e fala esse negócio de que, tipo, não, biólogo não devia falar de política, você não manja nada, não devia falar. E você vai lá no perfil desses sujeitos e você vai olhar quem são as pessoas que ele segue que falam sobre política. Você vai falar, é algum cientista político? É algum analista? É alguma pessoa que tem experiência? Um diplomata? Ou alguma coisa assim? Não. A pessoa segue quem? A pessoa segue professor de música, professor de inglês, professor de educação física, sei lá, jogadora de vôlei.
É isso que as pessoas seguem. Essas pessoas sabem muito sobre políticas, manjam bastante, porque elas usam como fonte os livros, né, de um astrólogo que estudou até a quarta série. É uma coisa incrível, cara. Essas pessoas manjam de política. Não você, que é biólogo. Biólogo não deveria falar de política. Não tem nada a ver com a minha formação. Nada. Nunca foi sobre a minha formação. Então você que vem comentar isso aqui, não venha com esse papinho imbecil de que biólogo não devia comentar política, porque você não acompanha especialistas em política que têm formação na área. Você acompanha um bando de gente que tem tanta gabarito para falar de política quanto eu. E agora eu não estou nem abordando se a gente concorda ou não com opiniões, ou com posicionamentos. Eu só estou falando que o gabarito, o palco da Chico da em Francisco, entendeu? Se uma pessoa lá, o professor de educação física pode falar de política e manja pra caramba de política, então eu também posso falar. É a mesma lógica, entendeu? O que importa são as fontes. E eu tenho quase certeza de que essa pessoa que está acompanhando canais de pessoas que também não tem gabarito nenhum para falar de política, não estão fazendo isso por causa das fontes e do embasamento. Está falando só porque concorda com ela. É isso. Entendeu? E eu, no caso, falo um discurso discordante, aí a pessoa fica com raivinha e tira as calças, pisa em cima e fala, ai, não sei o que, eu gostava do Pirula quando não falava de política. Sendo que eu sempre falei sobre isso, sempre critiquei governos, sempre comentei sobre políticas públicas que estavam sendo desenvolvidas aí com coisas que envolvem biologia, ou ciência, ou educação, ou qualquer outra dessas coisas que eu sempre abordei no canal. Sempre abordei no canal, sempre, desde o começo. Tá? Então o perdidão aqui não sou eu, é você, né? Você está reclamando disso agora. Uma outra coisa que eu acabei falando, mas ficou muito superficial e também vão reclamar, por isso que eu estou gravando aqui de novo, é que eu comentei que o que é relevante não é a formação da pessoa, e sim as fontes que ela tem, da onde que ela busca, tal. Então, tanto faz se é um biólogo, se é um físico, se é um professor de música, né? O que importa é da onde que está tirando esses dados, né? E da onde que está vindo essa interpretação, né? Essa maneira de enxergar. Então, a minha colocação era para apontar a falácia de quem dizia que eu, por ser biólogo, não deveria estar falando sobre assuntos políticos, quando na verdade essa pessoa não faz o mesmo tipo de escrutínio quando é com pessoas que falam que ela concorda, mas que são de áreas também completamente aleatórias. Então qualquer pessoa pode se pronunciar. Contudo, existe duas formas de você falar de política, digamos assim. Uma é como se você fosse um especialista, e aí sim você precisa ter fontes extremamente bem referenciadas e tal, não sei o que, babá, e tem que saber tomar cuidado com o que você está falando, para não falar bobagem. Outra coisa é você, como cidadão, ter o seu posicionamento político. E isso é direito de todo mundo. Então, mesmo que você discorde veementemente das coisas que eu falo sobre política, você não pode me tirar o direito de ser um cidadão que vota e que pode falar sobre aquilo, a maneira como se posiciona. Eu tento ir atrás das evidências, tento ir atrás de fontes confiáveis e tiro minhas conclusões baseado nisso. Então é importante diferenciar isso daí, né? A posição do sujeito como cidadão, né? E, portanto, ele pode e deve se posicionar da posição de uma pessoa que fala como se fosse um especialista em política. Aí sim essa pessoa tem muita chance de ser um charlatão. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a esse tipo de viés, né? Eu nunca me arroguei ser uma pessoa especialista em política, nem pretendo ser, mas como cidadão e enxergando as coisas da maneira como eu enxergo, vendo as evidências da maneira que eu vejo, eu tiro minhas conclusões e externalizo elas para vocês. E também, vamos ser honestos, né? O meu canal não é um canal de política, não é um canal para falar disso, né? Para isso vocês têm outros canais que são específicos, tá? Para esses assuntos. O meu canal é um canal de biologia, é um canal de ciências e, acima de tudo, é o canal do Pirula. Tá? Tanto que esse é o nome do canal. Não é biologia com o Pirula, não é, sei lá, ateísmo com o Pirula, não, é o canal do Pirula. Eu falo das coisas que eu quiser e que eu tiver a fim de falar e, geralmente, eu abordo essas questões políticas quando elas são pertinentes para o canal ou para os assuntos que eu estou tratando. Tá? Então, se você não gostou disso, você está vivendo no planeta errado. No planeta errado. Porque eu poderia fazer vídeos apenas descritivos. Só que é possível que eu estivesse fazendo isso errado. Né? Se eu estiver fazendo um vídeo só descritivo. Porque a biologia não é uma ciência que permite essas coisas.
Tá? A biologia, ela lida muito com a questão do ambiente, né? Totalmente no ambiente em que nós estamos inseridos como espécie. E não falo só de biologia também, falo de ciências como um todo, falo de ateísmo, falo de uma série de outras coisas que estão aí desde sempre, só você não viu. Tá? Você está reclamando porque você não viu, beleza? Então, pode discordar de mim. Não, assim, posso ficar até com raiva do que você falar, mas não é esse o ponto. As pessoas têm o direito de discordar. Só não vem com esse discursinho bosta, dizendo, né, que você é o arauto da verdade, né, dos bons modos, falando, você não deveria falar de política porque você estragou o seu vídeo. Porque eu não estraguei o vídeo por ter falado de política, eu estraguei o vídeo por ter discordado de você. Porque se eu tivesse concordado, você estava elogiando. Então não vem com esse discursinho de merda, não. Assuma que você só discordou de mim. E tudo bem, discordou de mim. Mas não vem com esse desculpinho, não devia ter falado de política. Isso só faz você um babaca, tá? E também não venha com essa história de que biólogo não deve falar de política. A menos que você me prove que as únicas pessoas que você segue no que diz respeito ao posicionamento político são pessoas da área, pessoas estudadas, pessoas que trabalham com isso. Que eu tenho certeza que não. Certeza absoluta. Então, ó, me desculpa, essa desculpinha aí também, essa argumentação aí é uma merda e você sabe que é uma merda. Tá vindo aqui comentar só porque acha que convence alguém com essa bosta. Se você ainda não percebeu como isso é uma merda, me desculpa. Você é que devia se olhar no espelho antes de vir criticar os outros, tá bom? É isso. Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar. É um vídeo que muita gente vai criticar falando que é um vídeo inútil, é um vídeo vazio, é um vídeo sem conteúdo. Mas eu fiquei com muita raiva desses comentários, né? E não foram poucos, tá? Porque se tivesse sido muito poucos eu teria relevado. Mas não foram poucos esses comentários. E é importante às vezes falar disso para ter um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Para chegar assim, alguém comentou, blá blá, ó, Ctrl-C, Ctrl-V. Assiste aí, já tem meu posicionamento aí, não preciso ficar digitando, não preciso ficar respondendo. É muito mais fácil, tá? E não se esqueçam, aqui embaixo tem o link para a compra do box do Pirula, tá certo? Que vai sair agora, vai ficar à venda só durante 5 dias, ou seja, só segunda, terça, quarta, quinta e sexta, hoje é segunda. Aí vocês têm que agilizar para poder comprar, tá bom? Tem 12 itens, 2 camisetas, 2 posters, uma caneca incrível, 5 adesivos e 2 pins para vocês usufruírem ali, né, com 2 artes extremamente bem feitas pelo Luiz de Vasca, tá certo? Então é isso, um grande abraço para vocês aí e a gente se fala na próxima. Falou!